Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário do Discipulado Inteligente. Você que está vindo do Spotify, você que está vindo do canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Já curta, compartilhe o nosso material, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e não esqueça de deixar teu comentário, que é muito importante para nós. Eu quero saber o que você está tendo de insight aí do outro lado, que pode contribuir com tudo isso e ser também um editor do nosso material, né? Quando você contribui nos comentários, você consegue me ajudar, me auxiliar a incluir mais profundamente o assunto da palavra de Deus dentro do nosso contexto diário, tá bom? E se você ainda não faz parte daquele grupo de estudiosos profundos com o nosso material, baixe hoje mesmo aqui no nosso descritivo, o nosso material em PDF. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu condensei, ou seja, eu juntei tanto o guia de estudo como o devocional diário em um só material a partir de hoje. Você não vai precisar mais baixar dois materiais, você vai baixar um só e nele já vai estar o devocional. O devocional ficou mais robusto, eu coloquei algumas descrições históricas sobre aquele texto que a gente está trabalhando e você vai conseguir mergulhar profundo num só material. Com o uso do devocional, hoje, você já consegue mergulhar profundo sobre o tema que eu estou compartilhando contigo, tá bom? Mas bora lá, sem mais delongas. Essa semana nós estamos falando e vamos falar, na verdade, vamos começar hoje a falar sobre as mulheres que são desconhecidas na história, mas que tiveram um impacto muito profundo na palavra de Deus. Aquelas mulheres que a gente não lembra nem do nome dela, às vezes lembra do que ela fez, mas não lembra do nome dela. Ou algumas delas nem têm seu nome, mas é a mulher de tal lugar, a esposa de fulano de tal, mas que teve uma influência forte dentro do cumprimento da palavra de Deus, da história, no processo ela teve uma influência sobre o cumprimento dessa palavra. E eu quero trazer essas mulheres desconhecidas ao teu conhecimento, para que você possa conhecê-las e também se espelhar naquilo que elas fizeram, na coragem, na ousadia, na intrepidez, na sabedoria, né, na simplicidade de cada uma delas, porque nós mulheres precisamos disso. E você que está me ouvindo aí que é menino, não se preocupe que você também vai ter uma semana onde nós vamos colocar em pauta os 7 homens também que são desconhecidos, mas que tiveram uma grande influência na Terra. Enquanto não chega os dos meninos, os meninos observam o perfil das mulheres e vice-versa. Quando a gente entrar na semana dos meninos, você, menina, observe o perfil dos meninos. Mas bora lá, vamos que nós temos muita coisa para falar hoje. No dia 1, hoje, no nosso primeiro episódio, eu vou falar sobre Séfora e eu intitulo ela como uma mulher de coragem silenciosa, uma mulher simples, uma mulher que não tinha uma influência dentro da cultura israelita, hebreia, porque ela era de Midian, ela é midianita, mas ela foi uma mulher de muita ousadia e coragem, porque Moisés, ele recebeu uma ordem de Deus em que todos os homens fossem circuncidados. Abraão deu essa orientação e Moisés morava no Egito e não havia feito isso. Alguns homens que estavam naquela região não haviam feito isso e era necessário fazer isso. Mas ele, de alguma forma, não sei se por medo, insegurança ou querendo protelar a situação, ele não cumpriu essa ordem do Senhor. E Séfora imediatamente, olha como é que o texto fala aqui, eu quero ler com você, Êxodo, capítulo 4, versículo 25. Mas Séfora pegou a faca de pedra e circuncidou o filho dela. Depois tocou os pés de Moisés com o prepúcio e disse: agora você é o marido de sangue para mim. Essa mulher, ela percebeu que Moisés estava protelando essa decisão. E aí eu quero deixar uma coisa clara para você. Essa mulher, ela foi usada por Deus, ela foi motivada por Deus. Ela não era hebreia, né? Não era israelita, mas ela tinha um senso de obediência sobre todo o propósito de Deus dentro do chamado de Deus para Moisés. Ela, como uma mulher sábia, ela quis contribuir para que a vontade de Deus se cumprisse na vida de Moisés e assim na vida dos seus descendentes. Ela foi uma mulher que lutou pela descendência dela, lutou pelo propósito de Deus se cumprindo dentro da casa dela, na descendência dela, no fruto do ventre dela e nos que viriam ainda. Então, quando ela percebeu que Moisés estava travado em fazer com que aquela ordem de Deus de que todos os homens fossem circuncidados, ele se travou ali, talvez ele teve medo de circuncidar, né? de tomar aquela atitude de circuncidar, porque é uma atitude que não você corta uma parte do próprio corpo, né? Uma parte da pele do corpo onde um homem
os homens, sexo masculino, os homens, eles precisavam fazer uma mini cirurgia, né? Uma mini cirurgia de uma forma tão drástica que eles não esperavam, né? Naquela época não era comum aquilo acontecer, mas era uma ordem de Deus e todos os homens precisavam fazer aquilo. Mas como Moisés estava fora daquele contexto, ali naquele ambiente, ele simplesmente empurrou com a barriga e deixou aquilo rolar e fez de conta que nada está acontecendo, ema, cada um com seus problemas. E ele não obedeceu. E eu quero que você pense no ponto central dessa nossa conversa de hoje, não é a questão exclusivamente da circuncisão, mas da obediência em cumprir a ordem de Deus sobre tudo que ele manda fazer. Moisés não cumpriu a ordem de Deus, quer seja ela qual for. Neste ponto ele não cumpriu a ordem de Deus e por isso sua mulher tomou iniciativa, mas foi uma iniciativa de proteção sobre a casa, proteção sobre o propósito de Deus, proteção sobre a família, proteção sobre a descendência. Ela foi lá e fez o que tinha que ser feito e isso impactou a nossa vida. Até hoje nós somos impactados por essa decisão dessa mulher. E Moisés, ele realmente foi, naquele momento eu entendo que ele foi ajudado por ela, foi literalmente uma ajudadora. E é isso que Deus tem nos chamado a ser, mulheres que somos ajudadoras, que contribuímos com o propósito e o cumprimento da vontade de Deus na vida dos nossos maridos. Então você, menina que está me ouvindo, seja obediente, cumpra o propósito de Deus. Quando Deus te levantar para fazer algo, não tenha medo, não se preocupe, não queira agradar todo mundo. Faça o que tem para fazer, porque é isso que Deus te chamou. Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias no tempo dele, dentro da vontade dele. E você não precisa entender e não precisa ser muito fácil para você não. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não entenda, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Um beijo grande para você. Amanhã tem mais. Hoje falamos de Séfora. Amanhã tem mais mulheres inacreditáveis que não estão sendo faladas na história com muita frequência, mas que fizeram a história também, como eu e você. Um beijo grande para você. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.